Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. É o texto que a gente vai meditar e mergulhar nessa noite. 1 Reis 19, o texto diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, que horas, irmão? Repete comigo assim: nessa hora, eu não fizer com você, Elias, se eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Pode ir passando, versículo 3. Elias teve e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Agora, olha a oração de Elias: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu vou ler mais uma vez a oração de Elias: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Hoje é um péssimo dia para você desistir. E eu vim lá de Cabo Frio para te dar um recado muito simples e muito claro da parte de Deus: que não é o seu fim. Pelo contrário, fala para quem está do seu lado assim, fala assim: meu irmão, quando parece que o fim está se aproximando, é porque tem milagre chegando. Uma mão levantada, um glória a Deus mais tímido ali atrás, um aleluia, vamos lá. Os irmãos do glória a Deus já chegaram? Os pentecostais já chegaram? Vamos lá. Ok, então fala para a pessoa do outro lado agora com fé, com convicção, como profeta, fala para ele assim: quando parece que o fim está se aproximando, é porque tem milagre chegando. Vira para outra pessoa e diz: ei, quando parece que o fim está se aproximando, é porque tem milagre chegando. Ei, eu vim lá de Cabo Frio para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Tem milagre de Deus para a sua casa, tem milagre de Deus para a sua família, tem milagre de Deus para a sua saúde, tem milagre de Deus para a sua igreja. Ei, não é o seu fim, tem milagre de Deus para você. Aleluia, preste atenção, nós já vamos mergulhar no texto de um dos caras que foi para mim um dos maiores avivalistas de todos os tempos, o profeta Elias. E é interessante porque a gente está lendo, a gente está vendo aqui hoje, e acabamos de ver a história do profeta Elias do capítulo 19. Mas a vida dele não se resume a esse capítulo, é só uma fase. E é interessante porque o que Elias está vivendo aqui é um clássico quadro de depressão. Elias, ele está no auge do seu ministério, mas ele está esgotado, ele está cansado, e porque ele está esgotado e cansado, agora ele está num clássico quadro de depressão, orando e pedindo a Deus a própria morte. E é louco isso, porque Elias que é Elias, irmão. Elias. Jesus um dia perguntou: ei, quem estão falando que eu sou lá? Ah, Jesus, uns falam que o Senhor é mais um profeta, outros falam que o Senhor é João Batista que está vindo aí. Outros falam que, mas falam mais o que? Uns falam que você é Elias. A Bíblia vai dizer que o espírito de Elias estava sobre João Batista quando ele profetizava no deserto. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está no monte onde acontece o episódio da transfiguração, quem aparece para encontrar com ele? Moisés e Elias. Então é desse cara que a gente está falando. E se a gente procurar um pouquinho na Bíblia, a gente vai achar pessoas que viveram quadros semelhantes, estações parecidas com a que Elias está vivendo aqui. E é louco porque durante muito tempo na igreja a gente não conversou sobre esse assunto, a gente não falou sobre isso. E quando eu falo igreja, eu generalizo e falo da igreja evangélica brasileira. Pastor, por quê? Preste atenção nisso.
O mundo ensinou a gente a cuidar do nosso corpo. A igreja ensinou a gente a alimentar o nosso espírito. Mas ninguém ensinou a gente a cuidar da nossa alma. Eu vou repetir. O mundo ensinou a gente a cuidar do nosso corpo. A igreja ensinou a gente a alimentar o nosso espírito. Mas ninguém ensinou a gente a cuidar da nossa alma. E talvez seja por isso que a gente tem uma das gerações mais doentes emocionalmente de todos os tempos. Em nenhuma outra geração a gente viu tanta gente com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com complexo de inferioridade, ou seja, com doenças emocionais como nessa geração. Você quer um exemplo claro disso? Mais de metade das doenças que existem hoje ao redor do mundo são consideradas doenças psicossomáticas. Você sabia que mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo se matam todos os anos? Você sabia que a juventude brasileira é a segunda juventude, só perdendo para a Venezuela, que mais tira a própria vida em toda a América Latina? O Brasil, por exemplo, ele é o número 1 no ranking de nível de ansiedade. Pastor, como assim? Quem disse isso? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela afirma que o Brasil é o país com maior nível de ansiedade do mundo. O que isso significa? Que segundo a OMS, o povo brasileiro é o povo mais ansioso da terra. Olha que loucura, irmão. Só que a gente vai empurrando com a barriga, e a gente vai achando que está tudo normal, a gente vai dizendo que está tudo bem, a gente vai levando como dá para levar, e a gente não aprendeu, por exemplo, a pensar sobre o que a gente está pensando. A gente não aprendeu a gerir as nossas emoções, ninguém nos ensinou, na escola não nos ensinaram a filtrar os nossos pensamentos, a gerir as nossas emoções, e é por isso que a gente tem tanta gente hoje na igreja, clamando por avivamento, mas não para cuidar da saúde emocional. E sabe qual é a loucura? É que Elias viu fogo cair do céu, mas mesmo depois de ver fogo cair do céu, o camarada entrou numa caverna, porque não tinha saúde emocional para isso. Pastor, o que você veio falar hoje, a conferência sobre avivamento, por que você está falando sobre isso? É muito simples. É porque antes de Deus fazer através de mim, Deus vai fazer em mim. Todo o avivamento que vai fluir através da sua vida, Deus vai começar a fazer em você. Deus vai preparar você. Deus vai estabelecer você. Deus vai curar as feridas da sua alma. Deus vai te restaurar. Deus vai te limpar. Deus vai te renovar. Deus vai te dar estabilidade emocional nesse ano. Deus vai firmar os seus pés. E quando Deus estiver trabalhando em você, quando Deus estiver tratando em você, Deus vai dizer: agora sim eu vou começar a fazer a partir de você. Fala para quem está do seu lado, fala assim: o avivamento começa aí dentro e depois ele vai para fora. Pastor, por quê? Porque se não for assim não é orgânico, se não for assim não é saudável, se não for assim é só palavras ao vento, se não for assim é só barulho. Ei, Deus não recebe barulho, Deus recebe adoração verdadeira, sincera. Deus não quer, irmão, uma igreja barulhenta, que faz barulho pelo barulho em si. Deus quer uma igreja viva, consciente, que presta a Ele um culto racional, que é o que? A minha vida, a minha entrega, o meu culto. Eu estou aqui, eu sou o sacrifício vivo, eu sou o culto que Deus escolhe e que Deus espera receber. Quando eu entendo isso, irmão, eu preciso me atentar, porque durante muito tempo alguém que chegava com problemas emocionais: ai pastor, eu tô muito ansioso, pastor fulano está em depressão. O que a gente fez durante muito tempo? Expulsa que é demônio. Sim ou não, irmão? Por quê? Porque a gente é mestre nisso, e a gente fez o que a gente sabe fazer sempre. O quê? Espiritualizar. Pastor, por quê? Infelizmente, irmão, é mais fácil espiritualizar decisões do que assumir responsabilidades. Aí a gente sempre bota a culpa no capeta, e o capeta está lá: não tem nada com isso, meu Deus. É o diabo, é o demônio, rapaz, nem entrei nessa, não fiz nada, estou aqui, estou quieto, estou na minha. E a gente está botando a culpa nele, está botando crédito nele. Por quê? É muito mais fácil, isso vem desde Adão, irmão. A gente tem essa mania de transferir a culpa para alguém ou para algo, e a gente acaba não assumindo as nossas responsabilidades. E olha que loucura, cara. A Bíblia vai dizer que
Elias vive uma estação dessa. E talvez você esteja pensando, pastor, essa palavra não é para mim, eu não estou em depressão, eu não estou ansioso, eu quero avivamento. Fica tranquilo. Porque o avivamento vem, irmão, depois que a gente para consertar o altar. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas sabe o que é interessante? É que durante muito tempo a gente tratou desse assunto. Pessoas que chegam cansadas, esgotadas, pessoas que chegam desanimadas. Pastor, eu estou desanimado, pastor, eu estou cansado, pastor, eu não tenho mais força, não tenho mais a alegria que eu tinha antes, quando comecei a ir na igreja. Pessoas que perderam o primeiro amor. Gente que faz o que faz, mas não sabe nem mais o porquê faz. Vem para a igreja só para bater um cartão. Vem para a igreja só porque tem que vir. Perdeu a essência, perdeu a paixão. O fogo que já queimou um dia não queima mais. A alegria que tinha de servir já não tem mais. E aí o que acontece, pastor? A gente vai levando. E aí quando alguém chega para a gente para falar isso, qual que é o nosso discurso? Pronto, você precisa orar mais, rapaz. Isso é falta de oração. Você tem que jejuar mais, você tem que subir um monte, isso é falta de Deus. Eu te pergunto, você acha que estava faltando Deus na vida de Elias? Você acha que estava faltando Deus na vida de Moisés? Porque Moisés também orou a Deus pedindo a morte. Você acha que estava faltando Deus na vida de Elias, irmão? Então a primeira coisa que tem que ficar clara para a gente é que se Elias passou por isso, todos nós também estamos sujeitos. Se Elias viveu essa estação, eu também não sou super-homem, não estou livre disso. Pastor, por quê? Porque os bons também se cansam. Os bons também se esgotam. E por mais apaixonado que você seja por Deus, a Bíblia vai falar sobre o dia mau. Aquele dia que a gente fala, já deu. Aquele dia que a gente fala assim, quer saber? Estou cansado, não aguento mais. Aquele dia que a gente fala assim, eu acho que eu já vivi tudo que tinha para viver em Deus. Pastor, sabe o que é? Já estou há muito tempo na igreja. Chegou a hora de aposentar, de pendurar a chuteirinha. Agora só vou para o culto, pastor. Só vou, sento, assisto cultinho, vou para casa. Psiu. Eu vim lá de Cabo Frio para te dizer que o melhor de Deus não foi. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não, eu queria só 3 pessoas para crer no que eu estou pregando aqui nessa noite. O melhor de Deus não foi. O melhor de Deus ainda está por vir. 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 Não, você não viveu tudo. Você ainda não experimentou tudo. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, ainda tem muita obra para você fazer. Ainda tem muita visita para você realizar. Ainda tem muita gente precisando do seu abraço, do seu sorriso. Ainda tem muito chamado de Deus na sua vida. Ei, ainda tem muita unção de Deus aí dentro. Ei, você não vai parar. Você não vai desistir. Pastor, mas já estou velho. Hoje é uma outra geração. Hoje é uma outra vibe. Hoje é uma outra linha. Ei, quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma multidão, Abraão não era novinho, Sara não era novinho. Pastor, por quê? Deus chama jovem, Deus chama adolescente, Deus chama velho, Deus chama adulto. Deus não chama de acordo com a idade, Deus chama de acordo com a disponibilidade. E a minha Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os jovens teriam visões e os velhos sonharão. Ei, prepare-se, se você é jovem, Deus te dará novas visões em 2022. Se você é velho, chegou o tempo de sonhar. Aleluia! Capítulo 19 começa dizendo o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel. Abre sua Bíblia aí, vem comigo aqui no telão. Pode colocar aqui, por gentileza. 19:1. Ora, Acabe contou a... Irmão, a Jezabel é uma mulher terrível. Terrível. Os teólogos modernos vão dizer que Jezabel é conhecida como o diabo de saias. É, meu lindo. Jezabel carrega um espírito de manipulação. Jezabel, irmão, você não está entendendo. Acabe já tinha um reinado terrível. E Jezabel,
a Bíblia vai dizer que ela se torna então uma assassina de profetas. Ela começa a perseguir os profetas de Deus. Por quê? Porque quando Acabe e Jezabel se casam, eles se juntam, agora o que eles querem trazer para a nação é o seguinte: olha, não é mais o Deus de Israel que é Senhor, agora Baal é o nosso Deus. Eles começam a destruir os altares, eles começam a quebrar os lugares de adoração, e eles começam a dizer: Baal é Deus de Israel, Baal é o nosso Deus. Então Israel, irmão, começa a entrar num ciclo vicioso que você vai ver na sua Bíblia, no Antigo Testamento, em muitos lugares e diversas vezes, num ciclo de idolatria, de apostasia. E aí qual que é a loucura? Acabe conta para Jezabel tudo que Elias tinha feito. Por quê? Porque quando Acabe casa com Jezabel, irmão, Acabe vira o PM. O que é isso, pastor? Pau mandado. Acabe é o boneco de Jezabel. Acabe é manipulado por Jezabel. É ela que orquestra, é ela que determina, é ela quem comanda, é ela que tem as estratégias malignas e mais obscuras que você possa imaginar para destruir o povo de Deus, para perseguir os profetas. O espírito jezabélico, ele é tão manipulador que a Bíblia vai dizer que os profetas, antes profetas de Deus, e agora se curvaram a Baal, eles não sentam para comer a mesa de Acabe, eles sentam para comer a mesa de Jezabel, porque o espírito jezabélico é aquele espírito que vem, que traz manipulação, intimidação e cobra sempre uma dívida. É aquele amigo, aquela amiga que está debaixo de uma influência de um espírito jezabélico que talvez você nem saiba, mas que diz assim: olha, você só está aí porque você lembra de mim, né? Você sabe que você só está vivendo isso porque eu te indiquei. Você sabe que você só está nesse lugar porque eu fiz. É gente que sempre cobra uma dívida. É gente que quando te liga, ao invés de perguntar como é que você está, você fala assim: você me abandonou, hein? Sai de mim! Em nome de Jesus. Gente que está sempre cobrando. O que é isso, pastor? Espírito jezabélico. Agora, olha que loucura. Como é que Acabe e Jezabel se casam? Você sabe? Como é que Acabe e Jezabel se casam? Por que eles se casam? Porque o pai de Acabe é rei de uma nação e o pai de Jezabel é rei de uma outra nação. O pai de Acabe, então, para fazer a política da boa vizinhança, ficar bem na fita, ficar de boa com as outras nações vizinhas, o que ele faz? Ele entrega o filho dele para casar com a filha do rei de uma outra nação. E aí vale abrir um parênteses, pega isso aqui, ó, tome cuidado, porque às vezes na tentativa de agradar todo mundo e de ficar bem com as pessoas ao seu redor, você acaba fazendo alianças com Jezabel sem saber. Às vezes você está se aliançando com Jezabel e não percebeu, só porque está querendo agradar todo mundo e fazer a política da boa vizinhança. Jezabel e Acabe se casam, e aí a gente tem um dos piores reinados da história de Israel. Israel agora está vivendo, irmão, uma corrupção. Israel está vivendo uma depravação. É uma crise na nação, uma crise moral, uma crise social, uma crise religiosa. Por quê? Porque eles abandonaram o Senhor e agora eles estão dizendo: Baal é o nosso Deus. E aí nesse contexto, irmão, Acabe conta para Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Pode tirar o versículo, preste atenção nisso. A nação de Israel está em crise. A nação de Israel está vivendo um momento de caos, porque abandonaram o Senhor. Tudo que eles não podiam esquecer, a única coisa que eles não podiam abandonar, eles abandonaram. Negociaram os princípios, se curvaram a um outro Deus. E o que isso significa, pastor? Que eles estão vivendo caos. Agora pega isso aqui. É nesse momento, é nessa situação que vai aparecer o nome de um cara chamado Elias. E sabe o que me deixa maravilhado e o que me deixa empolgado com a história? É que, Bispo André, em momentos de caos e de crise, Deus não levanta pastor eloquente.
Deus não levanta levita que canta, que toca bonito, que canta afinado. Deus não levanta blogueiro, Deus não levanta youtuber, Deus não levanta quem é famosinho no Instagram, na internet. Em momentos de caos e de crise, sabe quem que Deus levanta? Deus levanta profeta. Você não está entendendo? Em momentos de crise, em circunstâncias adversas, quando o negócio está ruim, quando o caos está instalado, quando a nação se perde, Deus levanta um profeta. Me pergunte, por quê, pastor? Com esse porquê eu não te falo. Pergunta, por quê, pastor? Pergunta mais uma vez, só para dar tempo de eu tomar água, tá? Vamos lá, bem ensaiado. Pergunta de novo. Por quê, pastor? Porque profeta não fala o que está vendo. Profeta fala o que quer ver. A irmã ali pegou, eu vou repetir. Profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Profeta não fala o que está enxergando no momento atual. Profeta está um passo à frente, profeta tem visão, profeta está no futuro. Profeta não declara aquilo que os olhos naturais veem. Profeta começa a proclamar aquilo que os olhos espirituais já estão enxergando. Profeta não fala do caos atual, profeta fala da restauração que está por vir. Ei, você precisa entender uma coisa: no meio do caos Deus levanta um profeta. Por quê? Porque só profeta dá ordem ao caos. Profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Pastor, me prova isso na Bíblia. Ezequiel, no vale de ossos secos. Deus mais uma vez não coloca pastor eloquente, levita afinado, blogueiro, youtuber, nem famoso de internet. Deus chega no vale de ossos secos e coloca quem? Um profeta chamado Ezequiel. E não pergunta, Ezequiel, o que você acha? Ezequiel, e aí, está muito seco, pouco seco? Ezequiel, dá para voltar a ter vida? Pastor, por quê? Pega isso aqui, irmão, no meio de um vale de ossos secos, ou você é osso seco ou você é profeta. Dá uma cutucada em quem está do seu lado, me ajude a pregar e fala assim, e aí, você é quem? Pergunta para ele, é osso seco ou é profeta? Não, pelo amor de Deus, do jeito que você está falando é osso seco. Parado igual você está, ai, eu estou me empolgando, hein? Eu sou pentecostal, vamos lá. Pergunta para ele, é osso seco ou é profeta? Pastor, por quê? Porque osso seco olha para o vale e diz, está seco mesmo. Profeta olha para o vale e diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu não falo o que eu estou vendo, eu falo o que eu quero ver. Pastor, ainda não entendi direito. Vamos para Gênesis 1. Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra. Repita comigo, palavra. Fala comigo assim, quando Deus fala, Deus cria. Pastor, por quê? Pega isso aqui, existe poder criativo na palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus não opina. Quando Deus fala, Deus não sugere. Quando Deus fala, é um decreto. E todas as vezes que Deus fala alguma coisa, Deus está criando. Porque existe poder criativo na palavra de Deus. Quando Deus fala, aquilo que não existia passa a existir. Porque Ele chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. Então Gênesis 1, a Bíblia vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus fazia o quê, irmão? Pairava sobre as águas. Então está falando que havia o que, irmão? Trevas. Agora olha Deus. Ih, rapaz, está escuro aqui, hein? É isso que Deus fala? Porque se o que Deus fala, Deus cria. Se Deus olha e fala o que está vendo, está escuro, trevas, ia ficar mais escuro ainda. Porque o que Deus fala, Deus cria. Se Deus fala o que está vendo, a escuridão ia aumentar. O blackout ia ser maior. Então Deus olha para as trevas, está vendo trevas, mas está dizendo o quê? Haja luz. Pastor, por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você é profeta, e profeta não fala o que está vendo, profeta fala o que quer ver. Eu olho para as trevas e não falo está escuro. Eu olho para as trevas e digo haja luz. Eu olho para a crise dentro da minha casa e não digo minha família vai acabar. Eu olho para a minha casa e digo vai ter restauração de Deus. Minha casa é um pedaço do céu. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu olho para o filho que está nas drogas e não digo isso é um vagabundo, está perdido, não tem mais jeito. Eu olho para ele e digo está escrevendo o testemunho dele. Vai ser um profeta, vai ser um levita, vai ser um pastor, vai ser
Eu olho para a crise da empresa e digo: é agora que Deus vai agir, porque prosperar no meio da economia, caminhando bem, de vento em popa, é fácil, qualquer um prospera, mas é no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, quando tudo está quebrando, quando tudo está falindo, quando tem gente morrendo, eu olho e falo: agora o meu Deus vai agir, porque o meu Redentor está vivo, e eu sei que Ele se levantará. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ele me fez uma bênção, aonde eu colocar a minha mão vai prosperar. Então essa empresa não vai falir, ela vai crescer, ela vai transbordar, ela vai abençoar muita gente. Ei, você olha para o desemprego e diz: ei, estou desempregado hoje, mas amanhã estou empregando alguém, estou assinando a carteira de alguém. Você olha: hoje eu preciso de uma cesta básica, mas amanhã eu vou ser aquele. Irmão, 2021 você pode ter sido uma bênção, prepara, eu tenho uma palavra profética para o seu ano. 2022 Deus vai te fazer um abençoador. Eu não falo o que eu estou vendo, eu falo o que eu quero ver. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a fé não olha para o agora, a fé olha para o futuro. Fala para ele assim: para de falar o que você está vendo e começa a falar o que você quer ver. Quem sabe o milagre que você ainda não viveu está exatamente na declaração de fé que você ainda não fez. Vou repetir. Quem sabe o milagre que você ainda não viveu não está exatamente na declaração de fé que você ainda não fez. Deus levanta um profeta, cara. Pastor, por quê? Porque quando Deus fala, meu amigo, quando um profeta se levanta com uma palavra profética, as realidades não conseguem resistir, as circunstâncias não conseguem permanecer, e você precisa entender nessa noite: você não é vítima do acaso, você não é pobre coitado, você não é qualquer um, você é profeta de Deus nesse tempo. Tem 3 pessoas crendo no que eu estou pregando aqui, escute isso: você é profeta de Deus nessa geração. Deus já liberou sobre você autoridade em Cristo Jesus. Deus já te ungiu, já te preparou e está te dizendo: meu filho, levante-se como uma voz profética para esse tempo. Aí tem gente que ao invés de profetizar, começa a reclamar. Ao invés de declarar o vale de ossos secos, começa a dizer: está vendo? Mais uma vez Deus me colocou num vale. Deus só te coloca nos vales que Ele sabe que você tem autoridade para transformá-los. Não, pega isso aqui. Você está dizendo assim: ai pastor, mas Deus me mudou de emprego, não sei porque que eu nasci nessa família, não sei porque que eu vim parar nesse ministério, não sei porque que eu estou nesse lugar, trabalhando aqui, pastor, está um caos, está uma confusão. E se tivesse tudo arrumado, Deus não te colocava lá. Deus te plantou lá exatamente para te dizer: tem um propósito, tem uma missão. Você é um profeta, e profeta traz ordem ao caos. Profeta coloca as coisas em ordem. Se tivesse tudo certo, Deus botava outro. Deus te colocou lá exatamente porque está a bagunça que está. Porque Ele já te ungiu para resolver, Ele já te ungiu para solucionar, Ele já te ungiu para... Ai, meu irmão, eu não sei porquê, mas eu sinto no meu espírito uma palavra de restauração para famílias. Deus te plantou nesse lugar, você é como uma coluna da sua casa, e Deus está te dizendo: ei, você está olhando e está vendo essa bagunça, mas você é o profeta que Deus colocou lá para que essa família seja restaurada. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo ativando alguns profetas aqui hoje. Eu sinto a presença do Espírito Santo pegando alguns profetas, sacudindo, dizendo: ei, eu vim nessa noite para te lembrar do chamado que eu tenho para a sua vida. Ei, para de dar desculpa, para de se prostrar. Ai, Jesus da glória. Fala para quem está do seu lado assim: Jesus te achou aqui nessa noite. 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 Ei, profeta, Jesus te achou nessa noite. Aí eu te pergunto, qual que é a cidade que Elias veio? Você conhece? Cidadezinha pequena, um vilarejo que ninguém conhece. Qual que é a família de Elias? Você conhece o avô de Elias, o pai de Elias? Conhece? Elias não veio de família sacerdotal, Elias não veio de família real, Elias não veio de família nobre, Elias não tinha sangue azul, veio de uma cidade conhecida. O que isso significa, pastor? Que Deus ainda continua escolhendo pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Assim como Elias era improvável, Moisés era improvável, Davi era improvável, Jeremias era improvável, Deus continua escolhendo improváveis. E quem sabe você está aqui nessa noite e pode levantar sua mão ao céu e dizer: eu sou o improvável de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: muito prazer, você está diante de um improvável. Fala para ele: de alguém comum que Deus vai usar para coisas extraordinárias. Será que tem alguém que crê nessa palavra? Você pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Vamos voltar para o texto. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida, Elias, o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. E é aqui que eu não entendo. Porque fugiu para salvar a vida, mas ora a Deus pedindo a morte. Foge para se salvar. Chega no esconderijo: Deus me mata, me leva, não aguento mais. Ué, mas se queria morrer, não precisava fugir? Se a oração fosse sincera e Elias quisesse a morte, era só não se esconder da Jeza. Era só falar: ô Jeza, estou aqui, estou facinho, vem, me mata, quero ir mesmo, está tudo certo. Vê se faz sentido nisso. Foge para salvar a vida, mas ora pedindo a morte. E se queria morrer, era só não ter fugido, que Jezabel. A conta não fecha. Pastor, o que é isso? É que às vezes a gente está tão cansado e tão esgotado, que a gente começa a falar tanta coisa da boca para fora. E graças ao nosso bom Deus, que não responde todas as nossas orações. Que seria da gente se Deus respondesse todas as nossas orações, irmão? É porque tem gente que acha que Deus, quando fala não, Ele está castigando. O não de Deus é protetivo. Quando Deus fala não, Ele está te protegendo, Ele está cuidando de você. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus até pelas orações que não são respondidas. Mas sabe o que é mais doido? É que o texto diz que Elias teve medo e... o medo sempre vai te colocar numa rota de fuga. Eu vou repetir. O medo sempre vai te colocar numa rota de fuga. Pastor, por quê? Porque é a fé que te move para o propósito. É a fé que te move para o centro da vontade de Deus. O medo sempre te coloca numa rota de fuga. Elias teve tanto medo que esse medo
fez o camarada, fez o profeta, fez o homem de Deus fugir. Aí eu te pergunto, teve medo, então Elias é medroso, sim ou não? Não. Pastor, por quê? Porque o seu momento não te define. Teve medo, mas não é medroso. Como assim, pastor? O seu momento não te define. Eu vou para a direita. O seu momento não te define. Vou para a esquerda. O seu momento não te define. O que é isso, pastor? Você não é o que você está passando hoje. Você não é essa dívida financeira, essa crise financeira. Você não é esse pecado, essa queda. Você não é, irmão, essa depressão. Você não é esse medo. Você não é essa crise. Você não é essa ansiedade. Você não é esse abuso que você sofreu. Você não é o que você está vivendo hoje. Como assim, pastor? Você está olhando para uma foto. Deus está dizendo, eu conheço o final do filme. Fui eu que escrevi a sua história. E o seu momento não te define. Pode estar com medo, mas não é medroso. Pastor, me prova isso. Olhe para mim. Pedro, sabe como é que Jesus encontra Pedro? De manhã lá na praia, cedinho, lavando as redes vazias. Pedro está frustrado. Por quê, pastor? Passou a noite inteira pescando, não pegou nada. O cara, pescador profissional, tinha uma empresa de pesca, irmão. Pensa para o que é para um pescador profissional passar a noite inteira pescando e não pescar nada. Está lavando as redes vazias. Agora pega essa chave, irmão. Quando Jesus te encontra, você precisa entender uma coisa: que um dia de fracasso na pesca não fez de Pedro um pescador fracassado. Um dia de fracasso na pesca não fez de Pedro um pescador fracassado. Quando que a chave muda, pastor? Quando Jesus libera uma palavra. E aí que é doido, irmão. Porque Jesus diz, Pedro, joga as redes do outro lado, vai para águas mais profundas. Mas Jesus, eu já tentei, eu já fiz. Mas porque és tu que está mandando, eu vou. Olhe para mim, meu lindo, pega essa palavra para o seu ano de 2022. Era o mesmo mar, era a mesma rede, eram os mesmos peixes, era o mesmo barco, era tudo igual. Qual era a diferença? Por que agora vai dar certo, pastor? Porque agora tem uma palavra liberada. E quando Jesus libera uma palavra, não são mais as suas redes que precisam dos peixes. Quando Jesus libera uma palavra, agora são os peixes que precisam dar um jeito de entrar na sua rede. Eu não sei o que você está tentando que até hoje deu errado, mas eu vim para te dizer, 2022 vai ser diferente. Pode estar tudo igual, mar, barco, peixe, tudo igual, mas agora tem uma palavra liberada do céu sobre a sua vida. Pastor, o que é isso? É o Jesus que faz dar certo onde tudo um dia deu errado. Esse é o nosso Deus. O seu momento não te define. Aleluia. Elias está com medo, irmão, mas não é medroso. Pastor, me prova isso. Você está conhecendo Elias do capítulo 19. Você precisa voltar para ler o 18. Você precisa voltar para ler o 17. Você precisa conhecer o Elias do 16. E essa que é a loucura. Tem muita gente que olha para você hoje e acha que você é o você do capítulo 19. Mas você precisa lembrar, ei, minha história não é isso aqui. Eu não sou o que eu estou vivendo hoje. Eu não sou esse medo. Eu não sou essa fuga. Eu não sou essa caverna. Eu não sou, não. Eu estou passando por isso. Mas eu, pastor, quem eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que essa palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu sou lavado, eu sou remido, eu sou perdoado, eu sou curado, eu sou mais do que vencedor. Eu sou tudo que Ele diz que eu sou. Pastor, mas eu acho que se ele está fugindo e está com medo, é medroso. Deixa eu te perguntar, vamos lá. Elias, a Bíblia vai dizer que a comida da mulher acaba e ele multiplica a farinha e o azeite dela. Você acha que Elias é medroso? Foi o que você me disse. A pergunta é, quantos lanchinhos você já multiplicou? Por quantas
coxinha, você já orou na cantina da igreja? Falou assim: Senhor, aqui tem coxinha na cantina? Tem? Toda igreja tem que ter, senão na igreja, irmão, tem que ter coxinha, é de Deus demais, né? Já vai dando a dica para separar a minha no final, aleluia, glória a Deus. Então, pega isso aqui. Quantas coxinhas você já orou e falou assim: Senhor, multiplica essa coxinha agora? Tinha 5 e virou 15. Quem tem um testemunho desse para dar? Pois é, Elias multiplicou a comida da viúva que estava acabando. Inclusive, o filho dessa viúva morreu. Elias foi lá, orou por ele e ele ressuscitou. Glória a Deus, né? O cara que você estava achando que era medroso. Pergunta é: quantos mortos você já orou que ressuscitaram? Silêncio da morte na igreja. Tem crente que tem medo de expulsar demônio, que dirá orar para morto ressuscitar. Você está rindo que sabe que é verdade. Vê um demônio caindo do lado, sangue de Jesus tem poder. Chama o pastor, liga para o pastor. Cadê o pastor? O presbítero, já qualquer coisa. Ai, gosto nem de ficar perto. Elias orou pelo moleque, o moleque ressuscitou, irmão. O cara que você está achando que é medroso. A Bíblia vai dizer que ele falou assim: olha, não vai chover. Sabe o que aconteceu? Não choveu. Agora, por que Elias ora para não chover? Porque ele queria mostrar que ele era poderoso? Não, porque eles acreditavam que Baal era o Deus da chuva e da tempestade. Então Elias está ensinando para eles um princípio poderoso. Olha, não vai chover. Por quê? Porque vocês acham que Baal é o Deus da chuva, da tempestade, e por causa da chuva, a semente que foi lançada germina, cresce, dá frutos, colheita, prosperidade. Então, se vocês acham que tem o que tem por causa de Baal, não vai chover, para que vocês lembrem que há Deus em Israel. E não choveu, irmão. E depois ele ora e chove. Agora, a que eu mais gosto de Elias, pastor, é dos 450. Elias está diante de 450 profetas de Baal. Cara, Elias chega diante de 450 profetas de Baal. E eu não sei você, irmão, mas eu vou ser muito sincero. Se fosse eu, provavelmente ia falar assim: tem 450 profetas de Baal ali. Eu estou sozinho aqui. Eu ia olhar e ia falar: quer saber? Não preciso provar nada para ninguém. Eu ia falar: Deus conhece o meu coração. Não preciso provar nada para você. Ó, beijo, está tudo certo. O Senhor me conhece. Mas Elias desafia os caras, irmão. Elias desafia. E Elias fala o seguinte: olha, pastor, por que Elias desafia? Porque você precisa lembrar que ele foi um profeta chamado para colocar ordem no caos. E não para falar o que está vendo, mas o que quer ver. Para trazer conserto, restauração para a nação e para lembrar que há Deus em Israel. Ó, Júlio, tá bonito, hein, cara? Tá mais espiritual até. Uau, pode tirar a máscara se quiser, tá tudo certo. Elias desafia os caras. Pega isso aqui, irmão. Vamos voltar pro sério agora. Não estou conseguindo. 450 lá. E aí Elias faz uma proposta que é a seguinte: cara, vamos orar. E se Deus mandar fogo aqui, Ele é o Deus de Israel. Agora, se Baal mandar fogo aí, Baal é Deus. Vocês primeiro, ok? Ok. Eles vêm, montam tudo. 450, meu amigo. Não é 5, não é 40, não é 45. São 450 profetas contra. Mas aqui está uma chave. Fala para quem está do seu lado assim: não tenha medo. Fala para ele: você e Deus são maioria. Não é sobre quantos tem lá, é sobre quem está aqui. É Davizinho diante de Golias, dizendo: você vem contra mim com espada e pedaço de pau, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é lindo? Você nunca vai ver na Bíblia Davi chamando Golias de gigante. Pega a sua Bíblia e me mostra qual foi a vez que Davi falou gigante.
Quem fala gigante é a gente. Quem fala que ele é grande é a Bíblia. Davi chama ele de incircunciso. Pastor, por quê? Porque Davi aprendeu a não dar moral para quem não tem aliança com Deus. Não interessa o tamanho daquilo que vem contra mim, o que interessa é em nome de quem eu estou indo. Tem 450 profetas de Baal lá, mas tem alguém que anda com Deus aqui. Tem um homem de Deus aqui, tem uma mulher de Deus aqui, tem alguém cheio da unção de Deus aqui. E aí você precisa entender uma coisa, irmão. Olha que loucura. Elias fala o seguinte: olha, se vocês orarem e cair fogo aí, Baal é Deus, mas se cair fogo aqui, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Senhor de Israel. Ok, vocês primeiro. Os 450 oram, os 450 gritam, e eles tentam, e eles clamam. Irmão, eu queria estar lá no Monte Carmelo para ver essa cena. Aí a Bíblia diz que eles oram, eles tentam, eles gritam, eles pedem: Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, cadê? E faz, e tenta, e grita, aí nada. Aí vem Elias, e aí você pensa: pastor, se já orou e multiplicou comida, se já ressuscitou morto, se já orou para não chover e não choveu, então agora Elias só vai chegar, vai orar e vai mandar fogo do céu, é isso que acontece? Não. E é aqui que está a chave para o avivamento. Antes de Elias orar, a Bíblia diz que Elias consertou o altar que estava quebrado. Pega isso aqui, irmão. Você pode ler lá na sua Bíblia depois. Reparou o altar que estava quebrado, consertou o altar que havia sido derrubado. O que é isso, pastor? O problema de hoje é que tem muito crente clamando para que Deus mande fogo do céu, mas não para consertar o altar que está quebrado. E Deus está dizendo: ei, a ordem é a seguinte: primeiro conserta o altar, primeiro coloca em ordem o que está fora de ordem, primeiro arruma a casa, primeiro se arrepende, primeiro pede perdão, primeiro ajeita, arruma, acerta o altar, e depois você pode clamar que eu vou mandar fogo do céu. Mas se quiser fogo antes de consertar o altar, não tem. E esse que é o problema. A gente clama por avivamento, mas não para consertar o altar. A gente pede para que Deus mande fogo do céu, mas não para olhar aqui, ó. E é por isso que eu comecei dizendo: o avivamento vai começar aqui e depois vai fluir. Elias conserta o altar que estava quebrado. Aí você pensa: agora vai orar e vai cair fogo do céu. Não. A Bíblia diz que Elias pega uma aguinha, que isso, pastor? Que loucura. Quer fogo, mas está atacando água. Uma vez. E aí Elias vai orar agora? Não, segunda vez. Deixa eu molhar aqui esse negócio. E aí Elias vai orar agora para tacar fogo, para Deus mandar fogo? Não. Taca mais um pouco de água pela terceira vez. Pastor, o que é isso, pastor? Elias está dificultando? Não, pega isso aqui, meu irmão. Elias está impossibilitando. Como assim, pastor? Porque eu imagino que Elias já devia conhecer aquela música que diz: quando o que era difícil se torna impossível, é aí que Deus começa a agir. Por que, pastor? Não estou entendendo. Porque tacar fogo num altar seco é difícil. Agora tacar fogo num altar encharcado é impossível. Elias não está dificultando, Elias está impossibilitando. Porque Elias está dizendo: eu quero que fique encharcado, para que todo mundo aqui veja que só Deus poderia fazer isso. O que é isso, pastor? Irmão, entenda uma coisa: Deus, às vezes a gente olha e fala: está demorando, está atrasado. Deus, cadê você? Você liberou uma palavra
e não aconteceu, a promessa está demorando a se cumprir, eu não saio desse deserto. Irmão, pega isso aqui, tem coisa que Deus não está demorando, não está atrasando, não está se esquecendo, Deus só está aumentando o tamanho do milagre, porque enquanto está difícil, Deus está dizendo, você dá conta, enquanto está difícil, Deus está dizendo, você consegue, enquanto está difícil, Deus está dizendo, se esforça um pouco mais que você aguenta, mas quando ficar impossível, Deus está dizendo, se prepara para ver o meu agir, para ver o meu milagre, para ver o meu sobrenatural. Pastor, me prova isso. Marta e Maria pedindo, Jesus, vem visitar Lázaro, está doente. Jesus, cadê Jesus? Um dia nada. Jesus, cadê você? É seu amigo, é quem tu amas. 2 dias nada, 3 dias. Ei, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus chega no 4º dia, 4 dias depois que o camarada estava morto, Jesus chegou. Aí Marta e Maria falam para ele o seguinte, olha, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais saída. Por quê? Porque o que a gente estava esperando para ser curado, morreu, acabou, já era. Aí Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Segura, sabe o que é maravilhoso? É que se Jesus chega na hora de Marta e Maria, Lázaro seria um enfermo curado, mas porque Jesus chega na hora dele, Lázaro agora vai ser um morto ressuscitado. Que é isso, pastor? É Deus aumentando o tamanho do milagre, Deus aumentando o tamanho do milagre. Ei, me ajude a pregar, vira para pelo menos 3 pessoas e fala, ei, Deus não está demorando, Deus está aumentando o tamanho do milagre, Deus está aumentando o tamanho do milagre, Deus está aumentando o tamanho do milagre. Deus está aumentando o tamanho do milagre. Eu sinto Deus aqui. Deus está te dizendo hoje, eu não me esqueci de você, diz o Senhor. Eu enxugo as suas lágrimas nessa noite, e eu vim para te dizer, eu estou aumentando o tamanho do milagre, porque na sua hora seria até bom, mas na hora de Deus vai ser perfeito. Vai ser maior do que você imaginava. Vai ser maior do que você imaginava. Aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou em coração humano. Você está dizendo, Deus, eu não aguento mais. Deus está demorando. Deus, cadê? Deus, por quê? Deus, até quando? Deus está dizendo, prepare-se, eu estou aumentando o tamanho do milagre. Porque estava difícil, o difícil você faz, o difícil você aguenta, você resolve, mas Deus está dizendo aí, está entrando no limite do impossível, e prepara, porque é no impossível que Ele começa a agir, e agindo Deus, quem impedirá? Deus está aumentando o tamanho do milagre. Deus está aumentando o tamanho do seu milagre. Deus está aumentando o tamanho do seu milagre. Elias está lá atacando água, é maluco, é doido. Vai ficar mais difícil? Não, vai ficar impossível, porque o meu Deus só age quando é impossível. Jesus. Deus está aumentando o tamanho. Elias ora e cai fogo do céu. Agora, pegue isso. Não satisfeito, o cara que a gente estava achando há pouco tempo atrás que era medroso, pastor, ele não só ora, cai fogo do céu, como ele mata os 450 profetas de Baal na espada. Tem gente que está te vendo fugir hoje escondido por causa de uma notícia, parado por causa de uma palavra, com medo por causa de um diagnóstico. Mal sabem eles quem você é de verdade. O capítulo 19 não foi o fim de Elias. O momento e a estação que você está vivendo também não é o seu fim. Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito de filme de suspense. Não é daquele terror brabo, não, é de suspense.
Sabe aquele suspense que você vai vendo o filme inteiro, aí chega no final você fala, não acredito que era isso. Sabe? Você fala assim, rapaz, era ela. Não, ele não pode morrer. Você passa o filme inteiro achando uma coisa. E aí quando chega no final, a história muda. O desfecho é outro e vira tudo. Ou então, sabe aqueles filmes que você está assistindo e do nada vem a tela preta. Aí você fala, não acredito que acabou assim. Aí alguns segundos se passam e volta. E ainda tem mais uma cena. Fala para quem está do seu lado, é exatamente assim que vai acontecer na sua vida. É exatamente assim que vai acontecer na sua vida. Tinha gente que estava achando que era o fim. Tinha gente que estava achando que tinha acabado. Tinha gente que estava achando que não tinha mais jeito. Tinha gente que não estava conseguindo enxergar solução e esperança. Mas eu vim lá de Cabo Frio como profeta de Deus para a sua vida nessa noite, só para te dizer, não é o seu fim. Por quê, pastor? Porque ainda tem mais uma cena. Ainda tem mais uma cena. Ei, Nova Vida de Jacarepaguá, ainda tem mais uma cena, ainda tem mais uma cena, ainda tem mais uma cena. Aquele que conhece o final da história, aquele que escreveu cada um dos seus dias, aquele que já te viu no futuro, ele está dizendo, a sua história não acaba assim, ainda tem mais uma cena. Elias ora, o fogo desce. O que acontece, pastor? Repete comigo assim, quando o fogo desce. Não, mais forte, quando o fogo desce, a perseguição se levanta. Porque é depois do fogo descer e Elias matar os 450 profetas de Baal, que Jezabel fica sabendo através de Acabe, o PM. O PM vai lá e fala, Jeza, você não sabe o que aconteceu? O tal do Elias, o profeta, matou 450 dos seus, viu? Jezabel então manda um WhatsApp para o Elias. O celular do Elias vibra. Quando ele pega, tem uma notificação. Quando ele vai ver a notificação, Jeza enviou uma mensagem para você. O que será? Vamos ver. Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã é essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com todos eles. Elias, eu vou te matar da mesma maneira que você matou os profetas de Baal. Quanto tempo Jezabel deu para Elias? Quanto tempo Jezabel deu para Elias? 24 horas. Vamos lá? Vamos fingir que vai ser natural agora, espontâneo. Quanto tempo Jezabel deu para Elias? Quanto tempo Jezabel deu para Elias? Pois é, o cara que mata 450 profetas na espada, o cara que ora e morto ressuscita, multiplica pão, fala que não vai chover, faz desafio encharcando um altar para pegar fogo. Esse mesmo cara recebe uma notícia que deixa ele com tanto medo que coloca ele numa rota de fuga. Mas sabe o que é mais lindo? E eu termino agora. Quem quer que eu termine, diga amém. Ah, gente, não acredito, eu vou ficar emocionado, cara. Não, sério, primeira igreja clássica. Acho que é a primeira que isso acontece, Alex. Ô Júlio, você falou amém? E olha o que diz o texto, versículo 4. Eu já vou terminar. Versículo 4. Olha o que Elias vai fazer agora. E volta no 3. No 3 tem algo interessante. Teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu. Por que Elias está num clássico quadro de depressão, pastor? Porque quer ficar sozinho. Deixa o servo dele, quer ficar sozinho. Sabe quando a gente está naquela situação? Eu não quero ver ninguém, pastor. Ixi, fulano me mandou mensagem, deixa eu botar aqui no modo avião. Jesus te achou agora. Ai. Você sempre quis ir nas reuniões da igreja, nos encontros, mas o ânimo já não é mais o mesmo. A pessoa te liga, você finge que não viu. Sabe? Sempre gostou de gente, sempre gostou de casa cheia.
agora já quer mais distância. Pastor, não quero ver ninguém não, quero ficar... Pastor, só eu e Deus, tá bom? Deixa sozinho, quero ficar no meu canto, quero ver ninguém, quero sumir. Só quero entrar no meu quarto e ninguém. Só que o versículo 4 vai dizer que ele deixa o servo dele no 3, e o 4 diz que ele entrou no... Pega isso aqui, um parêntese. Existem 2 tipos de deserto na nossa vida: os que a gente entra e o que Deus nos leva. Pastor, Deus leva para o deserto? Claro que sim. Você lembra de Jesus em Mateus 4? Ele é batizado. Quando ele sai das águas, a Bíblia diz que do céu ecoa uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E logo depois do batismo, a Bíblia diz que Jesus foi levado, guiado, conduzido pelo Espírito ao deserto. E esse é o problema desse evangelho coach, desse evangelho água com açúcar, desse evangelho misturado, desse evangelho ralo, que prega que venha para Jesus e seus problemas acabaram. Sabe esse evangelho tabajara? Venha para Jesus e seus problemas acabaram. Não. Em muitos lugares só se prega um Deus que tira as pessoas do deserto. E esse é o problema, que as pessoas não conhecem o Deus que nos leva para o deserto também. E aí, irmão, a gente só conhece consequentemente o Deus que abre as portas, e esquece que também Ele fecha a porta que ninguém abre. Agora eu tenho uma boa notícia: Jesus foi levado, guiado, conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas o Espírito que leva Jesus para o deserto é o mesmo que sustenta Ele lá. Pastor, quais são os 2 tipos de deserto? O que Deus me leva e o que eu entro. A Bíblia não está dizendo que Deus levou Elias para o deserto. A Bíblia está dizendo que Elias entrou no deserto. Qual que é a boa notícia, pastor? O deserto que Deus te leva, Ele te sustenta. O deserto que você entra, Deus te tira. Qual é a boa notícia, pastor? É simples. Se o deserto que Deus te leva, Ele te sustenta, e o deserto que você entra, Ele te tira, morrer nesse deserto você não morre. Ou Deus te tira, ou Deus te sustenta. Ficar a vida inteira você não fica. Morrer aí você não vai. Por quê? Ou Deus vai te sustentar, ou Deus vai te tirar desse negócio. Por quê? Deserto é lugar de passagem. Você não vai passar a sua vida inteira aí. Por quê, pastor? Seu destino é Canaã. Seu destino é a terra prometida. Ei, 2022 você não vai ficar nesse deserto. Deixa eu profetizar. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você pode ter começado esse ano no deserto, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Eu creio, irmão, você pode terminar 2022 em Canaã, na terra da promessa. Deus vai ou te sustentar ou te tirar, mas morrer aí você não morre. Elias entra no deserto porque ele quer, é a escolha dele, está com medo, fugindo. Agora, para a gente terminar, olha o que acontece. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. A gente já viu essa parte, pode pular, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e... É tão falta de Deus que o anjo diz: Elias, levante-se e ore. Elias, o que está faltando é meia horinha de língua estranha. Elias, o que está faltando é você subir um monte, cara. Elias, o que está faltando é você fazer uma campanha daquelas. Elias, você faltou a consagração, meu filho, isso dá um azar. Elias, levante-se e coma. Primeiro o natural, depois o espiritual. Pastor, não estou entendendo. É porque a gente às vezes não tem maturidade para tratar alguns assuntos. Tem questões que são espirituais, precisam ser discernidas e resolvidas espiritualmente. Mas tem questões que o anjo está ensinando. Elias, primeiro, você está com fome, meu filho. Fome gera mau humor. Conhece gente que transforma quando está com fome? Não cutuca seu marido, sua esposa agora. Não, vai dar um problema. A noite está tão linda, é sexta-feira. Vocês ainda podem ter uma noite de avivamento mais tarde. Continuar essa conferência em casa, aleluia. Ai, aquele hotel. Se alguém quiser ficar com meus 2 filhos nessa noite, eu agradeço. Gente que transforma quando está com fome. É uma pessoa, com fome é outra. Você fala, sai agora, é legião, eu quero chefe.
só está com fome, cara. Então o anjo fala o seguinte: levante-se e coma. Agora, olha que coisa linda. Elias olhou ao redor dele e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. É Deus te sustentando mesmo no deserto. Isso aqui é graça e misericórdia de Deus te alcançando. Mesmo você pegando uma rota errada, mesmo você fugindo, é Deus indo ao seu encontro, dizendo: filho, eu não desisto de você, eu estou aqui. Se alimenta para você voltar ao seu destino. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, porque está cansado. E aí eu aprendi uma coisa, pastor: é que quem aprende a descansar não escolhe desistir. Sabe por que tem muita gente que está desistindo da família, muita gente que está desistindo da casa, muita gente que está desistindo dos negócios, da igreja, desistindo de Jesus, desistindo da fé, que está dizendo: eu estou cansado, eu não aguento mais, eu vou chutar o balde, eu não estou aguentando mais esse negócio, eu estou cansado. Ei, se está cansado, não desiste, descansa. É por isso que aqui o processo é lindo: come, se alimenta, agora dorme, descansa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: descansa, não desiste não. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele, mais uma vez. Por quê, pastor? Porque Deus é o Deus do segundo toque. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus que não desiste, mesmo quando você já desistiu. Tocou nele de novo e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito... Quanto tempo Jezabel deu para Elias? Olha o anjo: levante-se e coma. Volta lá, 7. Pois a sua viagem será muito... Volta no 7. Será muito longa. O inferno está dizendo: tem 24 horas, hein? Vou te matar, sua vida acaba, seu ministério acaba, seus sonhos acabam, sua família acaba. Mas o céu está declarando: a viagem ainda é muito longa. 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 Pastor, o que é isso? Eu vim aqui hoje para te dizer: ainda tem muita coisa para você fazer. Ainda tem muito ministério, muito dom que Deus vai te dar. Tem muita gente que você ainda vai alcançar. Sacode alguém que está do seu lado e diz: ei, ainda não acabou. Fala para ele: levanta, come, porque a viagem ainda é muito longa. Tem muita obra de Deus para você fazer. Tem muitos sonhos para você tirar da gaveta, tirar do papel. Tem muita coisa que Deus vai te usar. Você está dizendo: acabou, é o fim, não tem mais jeito. Ei, a viagem ainda é muito longa. Eita, Jesus maravilhoso! Sua viagem ainda é muito longa. Sua viagem ainda é muito longa, irmão. Só tem uma maneira do diabo vencer um crente, porque a Bíblia diz que o diabo já é derrotado, e a Bíblia diz que o crente já é mais do que vencedor. Como é que pode alguém que já é derrotado vencer alguém que já é mais do que vencedor? Só tem um jeito: através da dúvida, do engano e da mentira, porque ele é o pai da mentira. O pai da mentira não fala a verdade. Logo, tudo que o diabo diz ao seu respeito é mentira. Quando que a mentira do diabo vira uma verdade? Quando você acredita nela. O problema é que todos os dias o diabo está sussurrando mentiras no seu ouvido. Está vendo que você não presta para isso? Está vendo que você não é capacitado o suficiente? Irmão, você precisa entender uma coisa: Deus não te escolheu porque você é bom. Deus te escolheu porque Ele é bom. Deus, deixa eu te falar uma coisa: Deus não erra. Eu nunca vi Deus errar numa escolha que fez. O problema é que a gente quer dar desculpa para Deus. A gente quer convencer Deus de que Ele fez uma escolha errada. E Deus está dizendo: ei, meu lindo, entenda uma coisa: o que você está passando não é à toa. Pastor, mas está todo mundo perseguindo. Lembra que quando o fogo desce, a perseguição se levanta. Sabe quando que Jezabel começa a perseguir Elias? Quando o fogo cai. Sabe quando que a igreja primitiva começa a ser perseguida com mais intensidade? Quando o Espírito Santo vem, quando o Pentecostes acontece. O que é isso, pastor? Você pode estar sendo perseguido, mas ei, não desista, porque a perseguição pode ser só a confirmação de que você está no caminho certo. O que é isso? Pastor, mas eu não estou aguentando, é muita perseguição. Ei, me mostra a sua perseguição, que eu te mostro o quanto de unção que tem dentro de você.
porque eu nunca vi um medíocre ser perseguido, eu nunca vi um infrutífero ser perseguido. Está sendo perseguido é porque tem unção de Deus aí, é porque tem presença de Deus aí, é porque você está incendiado, é porque tem propósito de Deus na sua vida. Por isso não desista e nem acredite nas mentiras do diabo, porque a viagem ainda é muito longa. Se você crê nisso, coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Olha o que vai acontecer agora. Então ele se levantou, igual você fez aí agora, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites. Que comida, hein, irmão? Que comida era essa que fortaleceu o camarada 40 dias e 40 noites para andar? É o mesmo alimento que você está recebendo nesses 4 dias de conferência. É o mesmo alimento. Você não está entendendo. É o mesmo alimento que você está recebendo nesses dias de conferência, que vai te alimentar, que vai te sustentar para ir mais longe, para ir além. Agora, olha que loucura. A Bíblia diz que ele entrou numa caverna. Quando você pensa, rapaz, o anjo já veio com brasa, com pão na brasa, com água, tocou, mandou levantar, e você fala, agora Elias vai, agora vai voltar a profetizar, agora o homem vai voltar a fluir, agora vai ser real, foi restaurado, agora está tudo bem. Quando você pensa que agora vai para onde? Vai para a caverna. Conhece alguém assim que vive uma montanha russa espiritual? Conhece alguém assim que passa por momentos em tempo inteiro de instabilidade emocional e espiritual? Um dia quer ganhar o mundo pregando Jesus, no outro dia quer entrar no quarto e não quer ver mais ninguém. Elias entra na caverna e a Bíblia diz que ele passou a noite ali, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu queria que você lesse essa última frase e ali no final colocasse o seu nome. Pastor, por quê? Porque todas as vezes que Deus pergunta o que você está fazendo em algum lugar, é porque Ele não te mandou para lá. O que você está fazendo nessa caverna do medo? O que você está fazendo nessa caverna da falta de perdão? O que você está fazendo nessa caverna da vergonha, na caverna da frustração, na caverna da ansiedade, na caverna da depressão? O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo aí? Por que você entrou nesse lugar para se esconder? Lê ali com o seu nome no final, porque é isso que Deus está te perguntando nessa noite. Sabe o que é lindo? Elias vai responder, versículo 10. Versículo 10. Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias está dando desculpa. Mas por favor, não dê desculpa para quem te dá destino. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Fala assim: não apresente desculpas para quem está te dando destino. Versículo 11: o Senhor lhe disse: saia. Eu gosto de Deus, porque Elias está dando um monte de desculpinha. Deus nem responde a desculpa de Elias. Deus está dizendo: saia. Deus não dá moral para as nossas desculpas. Deus está dizendo: sai, porque esse não é o lugar que eu sonhei para você, esse não é o ambiente que eu te chamei, esse não é o seu habitat. Pastor, mas eu não posso entrar na caverna. Pode, não pode fazer dela a sua casa, não pode morar, não pode viver, não pode passar o resto da sua vida na caverna. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é hoje, é hoje, é hoje que Ele te tira dessa caverna, é hoje que Ele muda a sua vida, é hoje que aquilo que te prendia não vai te prender mais. Essa é uma noite de cura. Deus vai curar as feridas da sua alma. Deus vai te libertar de tudo aquilo que te prendia, de tudo aquilo que te paralisava. Deus está te dizendo hoje uma palavra de ordem: saia, porque eu não quero mais você nessa caverna.
Vira para cinco pessoas e falei: chegou a hora de sair da caverna. Chegou a hora de sair da caverna. Chegou a hora de sair da... Vamos, igreja. Chegou a hora de sair dessa caverna. Sabe o que é lindo? É que o anjo vem com água e pão. E primeiro Deus manda o anjo, como quem diz: Elias, eu mandei um mensageiro. Não resolveu? Não deu jeito? Não mudou? Não levantou? Não saiu? Elias, esse mensageiro não deu conta, eu mesmo estou indo ao seu encontro. Pastor, por quê? Porque Ele é o Deus que não desiste, mesmo que a gente já tenha desistido. Ele é o Deus que, se anjo não dá jeito, se mensageiro não dá jeito, Ele mesmo vai atrás da gente na caverna para tirar a gente da onde a gente está. E aí sabe o que é lindo? É que o anjo chega com pão e com água. A palavra de Deus não chega com nada, porque anjo precisa de acompanhamento. Anjo precisa chegar com um pãozinho e com água. Mas a palavra de Deus não vem acompanhada de nada. Por quê, pastor? Porque ela é o pão... Ela é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é a água viva que sacia a sede da nossa alma. É por isso que agora é o próprio Deus falando com Elias: Elias, sai daí, Elias. Irmão, eu vim nessa noite para pregar pra gente que estava achando que era o fim, que não tinha mais jeito, que estava pensando em desistir. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu não desisto de você. Deus vai destravar ministério de algumas pessoas aqui hoje. Gente que, eu vou pregar. Gente que pegou e ao invés de multiplicar os talentos, enterrou por causa do medo. Medo de não ser aprovado, medo de ser criticado, medo de não ser aceito, medo das críticas, medo do comentário das pessoas. Você pegou e você enterrou o seu talento, você parou o seu ministério. Deus me trouxe lá de Cabo Frio hoje para te dizer: prepare-se, porque o seu ministério está sendo reativado nessa noite. Você vai voltar a fluir. Eu sinto no meu espírito amarras sendo desfeitas agora. Amarras sendo desfeitas agora. Você não é escravo de palavras que recebeu. Você não é escravo dessa caverna, daquilo que te prende. Você é livre para fluir em Deus. Você é livre para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Remontou com